estamos aqui em mais um episódio do podcast Já Pode Falar. Pois é, um espaço dedicado à discussão política. É o nosso podcast de política do Maranhão, para falar sobre política naturalmente, sobre cidadania, sobre direitos humanos, sobre trajetórias de vida. E hoje, minha gente, nós temos uma convidada para lá de especial. Creuza de Pinho, uma liderança forte, mulher preta, vinda do interior, vencedora, com uma trajetória das mais incríveis, né? Creuza, que prazer, que alegria tê-la aqui nesse nosso podcast. Já pode falar, minha amiga. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui nesse espaço, né? Que já posso falar aqui, né, agora. Você sempre pôde falar, você. Aliás, a gente lutou muito para poder falar. Exatamente, né? Lutamos muito para termos esse espaço do lugar de fala, né? Então, eu sou Creuza de Pinho, assistente social, mulher preta, mãe de Tainá e de Tawane, militante do movimento de moradia. A militância na moradia, para mim, é uma questão de causa mesmo, né? De vida, não é só de política, não. Sou petista. Maravilha. Né? E Creuza, negra também. O poeta e compositor Josias Sobrinho, ele fez uma música chamada de Cajari para a Capital. Todo mundo conhece essa música, é um clássico do cancioneiro maranhense. E você veio de Codó para a capital. Como é que foi as suas origens em Codó e como é que se deu a sua vinda aqui para São Luís? Me conta um pouco dessa trajetória que me parece uma trajetória extremamente rica. Eu costumo dizer sempre que a minha história de vida ela é muito parecida com a das mulheres negras do Maranhão, do Brasil. Então eu sou de Codó, sou filha de seu Mundiquim, que é pai de santo, hoje moro em Caxias, carpinteiro, minha mãe empregada doméstica. Tu é filha de pai de santo? Sou filha de pai de santo, sou filha biológica de pai de santo. Maravilha. Né? E aí vim pra cá aos 13 anos, uma tia voltou em Codó e disse, minha tia e minha madrinha, vou levar Creuza. E aí pra mim foi assim uma oportunidade, né? Que a gente na vida a gente precisa de oportunidades. Tu tinha quanto tempo quando essa tua tia? 13 anos. Coincidentemente eu tinha 13 anos quando eu vim pra São Luís. Nada mais simbólico, vai. Muito simbólico a vinda pra cá e com essa idade também. E aí, chegando aqui, minha madrinha morava no Coroadinho, é óbvio que eu fui pro Coroadinho, parte da minha família materna toda veio de Codó e morava no Coroadinho, não por acaso, né? Era o espaço de terra mais barato na época. Sim. Coroadinho, há muito tempo atrás, sempre foi uma grande periferia, faltando tudo na vida, né? Faltava energia, faltava água, faltava infraestrutura, e foi para lá que a gente foi. Lá que começou a minha vida. Mas ainda voltando para Codó, tu é filha de pai de santo, como era a tua relação com essa religiosidade de matriz afro, que foi objeto de muito preconceito e discriminação e ainda é nos dias de hoje? Como é que foi para uma menina de 13 anos se descobrir filha de pai de santo, ou nesse tempo tu não se deu conta ainda desse processo? Nesse tempo não, porque Codó, por exemplo, é uma das terras que mais tem terreiro, né? Sim. E a origem do terecor de Codó é uma origem africana, da África mesmo. Mas nessa época meu pai não tinha terreiro ainda, né? Ele resistiu muito até para aceitar essa história da religiosidade, tanto ele quanto a minha avó, que ele era filho único, a minha avó não aceitava muito essa história e tal, tinha muito preconceito mesmo, né? Ainda que fôssemos de Codó, mas carregava esse preconceito histórico, né? E aí depois de muito tempo ele realmente não conseguiu impedir de exercer essa prática religiosa. Aí foi que ele foi aos poucos dançando em outros terreiros e aí depois foi que montou a casa dele lá. Mas na época, quando eu vim pra cá ainda, a gente não tinha ainda muita dimensão dessa história da religiosidade. Hoje tu já reconstruiu essa relação com a religiosidade afro, Hoje, né? Sim, hoje, porque hoje é muito natural essa história, tanto para minha família quanto para meu pai. Meu pai tem terreiro lá em Caxias. Tinha terreiro em Codó, sempre teve, e agora mudou para Caxias há 5 anos, 6 anos, está lá. E montou o terreiro, eu sou madrinha da casa, então estou lá toda a festa. Que maravilha! Tá na casa. Mas aqui em São Luís tu frequenta a casa Fante Achante. A casa Fante Achante, o terreiro de mãe Venina também, que é descendente da casa Fante Achante. Então tem essa relação política e pessoal com as duas casas. De saudosa memória do mestre Pai Euclides, que é uma referência para todos nós, né, de fé, de dignidade, de grandeza. Mas me conta um pouco daquilo que eu te interrompi, o Coroadinho. Como é que o Coroadinho acontece na tua vida? Coroadinho para mim é um espaço muito importante, é uma grande referência. Então ali iniciou também a minha militância no Coroadinho. Pelas próprias necessidades que a gente tinha ali no moradia, momento, né? Saneamento básico. Moradia. Eu comecei minha militância no grupo de jovem e... Ligado à igreja? Ligado à igreja católica. E entrei a partir do grupo de jovem, né, que é o JUEC, Jovens Unidos em Cristo, da Paróquia da Glória. E a minha avó também,
minha avó materna, meu avô tinha uma promessa com Santa Maria, e ela trouxe essa santa consigo quando veio pro Coroadinho, e todo 30 de maio a gente rezava na casa da minha avó. Isso é o que? Os anos 80, anos 90? Mais ou 70. menos. Já 80. Virada de 70 para 80, né? E aí e aí do lado da casa da minha avó, começou o processo da construção de uma igrejinha católica de São Francisco, né? Então nós ajudamos a construir essa igreja de taipa, que hoje virou uma paróquia. E a minha avó doou a Santa Maria para a igreja de São Francisco. Então a igreja até hoje ela celebra São Francisco e Santa Maria, que era uma promessa da minha família, que hoje virou uma referência da comunidade, né? E aí, a partir do grupo de jovem, eu fui para a Pastoral de Juventude do Meio Popular, que a gente faz bastante essa diferença entre a PJ e a PJMP. Né? Então, a PJMP eram jovens, filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, nós tínhamos toda uma ideologia realmente da Igreja Libertadora, né? Teologia da libertação. Eu fico imaginando, Cruz Amar, hoje o Coroadinho é um bairro que cresceu muito, é uma das maiores, digamos, favelas da América Latina e do mundo. Hoje tem um comércio incrível, poderosíssimo. Mas ainda hoje guarda muitas dificuldades, muitas precariedades, muitas violações de direitos humanos. Eu imagino na época. Como era a precariedade do Coroadinho nessa época que você começou a viver naquela comunidade? Nós tínhamos dois grandes problemas. Um, de fato, era a falta de qualidade das habitações, né? Que a gente tem um déficit habitacional, déficit qualitativo e quantitativo. Então, além de enfrentar na época o déficit quantitativo, nós sofríamos muito com o qualitativo. Sim. A maioria das casas eram de taipas, inclusive da minha mãe. Aliás, a minha mãe nem tinha casa. Eu costumo dizer muito que é por isso que começa meu vínculo com a luta pela moradia, porque eu tive que comprar aqui em São Luís a primeira casa fiada para minha mãe. Fiada? Fiada. Um vizinho mudou, a gente morava numa casa cedida, na beira da barreira, no Coroadinho. Sim. E um vizinho mudou e deixou a casa para uma outra vizinha ficar responsável pela venda, né? Sim, sim. E aí eu sempre fui muito à frente do meu tempo, né? Perguntei a ela se ela poderia... Dona Maria, a senhora pode me vender essa casa fiada? Porque a minha mãe trabalhava na feira. Uhum. E o dia que a renda era maior, que era para além da comida, era os domingos, né? Então sobrava alguma coisinha. Sobrava alguma coisinha, que era quando podia juntar alguma coisa para poder ir pagando a casa aos poucos, né? Porque pra pagar semanalmente. Exatamente. Ou era aquilo ou a gente não teria casa até hoje, né? Aí Dona Maria disse, não, ele me deixou, eu conheço vocês, me vendeu a casa fiada. Aí mamãe tava pra feira, já fiz toda a mudança, né? Que era qualquer coisa mesmo. Chamei a turma do grupo de jovens que tava lá por perto, fiz a mudança. Quando mamãe chegou à noite, teve um susto, né? Ela ficou muito assustada. Primeiro porque eu já tinha feito a mudança, segundo eu tinha comprado uma casa fiada, 200 cruzeiros, que eu não sei nem quanto é que é isso hoje, e como que ela ia pagar essa casa, né? Mas hoje ela agradece muito, porque foi a partir dali que a gente começou a ter esse sentimento de propriedade, de uma certa segurança, ainda que uma casa de taipa muito pequena, mas a gente começou ali a nossa história e esse vínculo com a casa própria. Bom, depois dessa introdução aí da casa fiada, e da tua apresentação, eu perguntaria para ti, tu até ensaiou no começo da fala, qual é o lugar de fala de Creuza de Pinho, de Creuza Mar de Pinho? Meu lugar de fala é um lugar da mulher negra que lutou muito e que enfrentou tudo e todos para poder dizer eu sou Creuza Mar de Pinho. Então isso para mim é muito significativo. Eu sou uma militante, não quero ser arrogante, mas assim, uma mulher que fala por si. Então esse é meu lugar de fala, uma mulher que conseguiu, a duras penas, falar por si. Porque normalmente a gente tem sempre um dirigente que fala por nós, né? Sim. Então eu precisei enfrentar muita coisa para romper com esse paradigma de que a gente teria que ter alguém para falar por si. Pois é, então, tu veio para uma comunidade muito, eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar porque naquela época muito pobre mesmo, muito carente, né? Foi uma ocupação histórica onde os movimentos sociais começaram também a crescer. Foi uma das primeiras comunidades do Maranhão que teve rádio comunitária, aquela região Sim. ali, né? Então, ali é que começou a tua percepção da necessidade de lutar por moradia popular? Foi o Coroadinho? Foi o Coroadinho e essa minha entrada na Pastoral de Juventude do Meio Popular. O que me desperta politicamente de fato foi essa entrada na PJMP. Porque a partir da PJMP nós teríamos que estar inserido em algum movimento social. E aí eu conheci nesse período o MDFP, que é o Movimento de Defesa Palafitados, Movimento de Defesa Favelados e Palafitados, era nacional. Mas aqui tinha uma organização muito centralizada na Liberdade, com Serrão, com Basílio, Serrão, Arlindo, grande né, Serrão. Arlita.
Então, essas áreas de ocupações e a universidade também apoiava muito o movimento nessa linha das pesquisas. O professor Alzanira escreveu alguns livros, inclusive, sobre essas referências. Uma referência nacional, né? Nacional, sobre as palafitas. E aí, então, comecei a intensificar a minha agenda. E aí, começou os encontros nacionais do MDF e tal. Aí, a partir do MDF também, eu fui para o Movimento Negro, que era o Grupo de União e Consciência Negra. A gente reunia religiosamente na Arquidiocese, tanto o PJMP quanto o União e Consciência Negra. E aí depois que eu me filiei no PT, né, e aí depois de algum tempo entrei no Movimento Nacional de Moradia e por último na União Nacional por Moradia Popular. Como é que foi esse seu processo de filiação ao PT? Como é que começou? Como é que foi sua inserção no partido? Ele se deu de forma muito natural a partir dessa onda da PJMP. Sim. Como nós temos um processo de consciência política bastante avançado, de formação política intensa que tivemos naquela época, né? A minha geração foi uma geração privilegiada nesse aspecto, né? Porque de fato a gente fez formação política, né? Uhum. E aí o nosso regional era Maranhão e Piauí, e nós tínhamos a turma do Piauí que tinha uma relação já mais ampliada com o PT, que era a Francisca Trindade. Trindade foi senadora, né? Não, deputada federal. Deputada federal, não foi senadora ainda não. Morreu muito cedo, né? É verdade. E aí, então, toda a nossa turma daquela época, ninguém se filiou a nenhum outro partido, todo mundo era filiado ao PT. O que significa o Partido dos Trabalhadores para Cruzamar? Qual é o teu olhar sobre esse partido? Claro que tu fala de dentro, vai falar certamente com muita paixão, porque tem uma relação intrínseca, histórica, de pele, de identidade. Mas o que significa? Então, o Partido dos Trabalhadores, para mim, é parte da minha agenda de vida e de luta. Eu não teria condições de ter me filiado antes a nenhum outro partido, e nem tampouco de sair do PT. Então, essa identidade do partido que reúne os trabalhadores, que reúne várias causas sociais, né? Essa identidade política com o PT, ela me acompanha desde sempre. Fala para o eleitor, você é pré-candidato a deputado estadual, qual a relação que tem entre a luta por moradia e o Partido dos Trabalhadores? Ela é uma agenda que não se distingue, né? Ela é muito parecida, porque no PT, como eu estou dizendo, a gente reúne as agendas de vida e de luta no Partido dos Trabalhadores. Então, a moradia, eu sempre digo, eu sou do time do Lula, porque o Lula é um dirigente que consegue defender as causas de vida, não só as causas de políticas públicas, mas sobretudo as causas de vida, que foi um sem teto, que foi um sem terra. Então eu também venho nessa pegada, né, da luta de moradia e pro PT. E tanto é que no PT a gente continua com essa agenda intensa da moradia, né? Eu sou do setorial de moradia do PT, tanto local quanto nacional. A União por Moradia, que eu faço parte, todos os meus companheiros a nível nacional também são do PT. E no PT a gente defendeu a criação do Ministério das Cidades, como a gente defende agora na discussão da construção do programa de governo Lula, a gente discute a recriação do Ministério das Cidades. Maravilha. Para nós não há um outro espaço que possa reunir as bandeiras de lutas urbanas, a não ser um novo Ministério das Cidades. Você esteve agora recentemente em São Paulo, no movimento de moradia. Já há um processo de construção, de reaglutinação dessas bandeiras em vistas a um possível governo Lula? Sim. Na realidade, nós estamos há um ano. Eu faço parte do NAP Cidade, né? Nós estamos há um ano, que é um núcleo vinculado à Fundação Pessoa Abramo, que está também com essa missão de ajudar na construção do programa do governo Lula. E aliás, tem mais de um ano. Desde maio do ano passado, nós temos um grupo de companheiros, tanto de militantes como os acadêmicos, da área, turma que passou pela Caixa, que passou pela Secretaria Nacional de Habitação. Estudiosos como Nabil, a Enis Magalhães, que foi secretária nacional de Habitação, a Miriam Belchior, que foi presidente da Caixa. Então, nesse núcleo, a gente reúne toda a turma que ajudou no processo de construção do Ministério das Cidades. E da política pública de moradia. Da política pública urbana. Né, que é para além da moradia, né, mas que perpassa pelo transporte, pelo saneamento, pela habitação e pelo solo urbano, de fato. Então, nós conseguimos, agora, sistematizamos todo o processo. E aí estamos condensando tudo, estamos na reta final, mas já entregamos parte da nossa missão, do conteúdo do programa das questões urbanas, tanto é que no programa, nas páginas 28 e 29, está lá as contribuições nossas para esse futuro governo, se Deus quiser, e o povo também. Cruzamar, vamos falar um pouco de racismo, de feminismo, que me parece ser duas tragédias crescentes e que voltou a ter uma força ainda muito maior
não é, com o advento desse governo desastroso, desse desgoverno que está aí. Como é que você tem acompanhado essa crescente retomada de maneira muito mais violenta e visível, né, por exemplo, da violência contra a mulher? Né? O índice de feminicídio é uma coisa absurda, e de mulher preta também. Como é que você tem acompanhado esse debate e de que forma a gente pode enfrentar essa situação? Eu acho que a gente precisa enfrentar isso de forma realmente bastante organizada e unificada. Não tem como enfrentar qualquer ato de violência de forma isolada, né? Nem só no Maranhão, nem só cada um na sua organização, né? Mas é importante trabalhar em rede. E aí, nesse sentido, eu defendo o feminismo negro, porque não basta ser feminista, é importante que a gente faça esse recorte, porque historicamente o feminismo sempre existiu, mas como nós, mulheres negras, somos maioria na realidade em todos os aspectos. Como somos maioria na quantidade, somos maioria também na... E tem particularidades da mulher negra que o feminismo não dá conta. Que o feminismo não dá conta. Então, por isso é importante fazer esse recorte do feminismo negro, né? E aí nós criamos aqui no Maranhão, já há 2 anos, a Rede de Mulheres Negras do Maranhão, que também é vinculada à Rede de Mulheres Negras do Nordeste, que é a Rede de Mulheres Negras Nacional. Sim. E aí a gente vai juntos e juntas enfrentando esse dia a dia que tem sido cada dia mais difícil para a gente. Mas também num governo que estimula a cultura de ódio, que estimula a violência e que faz toda uma destruição dos programas sociais, e que isso afeta diretamente a nossa população. Então isso, de uma certa forma, se espalha o alto índice de violência, porque quando a gente está falando da violência, da questão racial, da questão de gênero, nós estamos falando da juventude negra que está morrendo todos os dias, né? Nós estamos falando do feminicídio que mata sobretudo as mulheres negras todos os dias. Nós estamos falando de racismo, estamos falando da falta de moradia que atinge brutalmente os negros e negras desse país. Então é um conjunto de violências que só tem sido estimulada por esse governo que está aí. Por falar em violência, outra questão que tem crescido muito, sobretudo no Maranhão, são os ataques a terreiros, a lugares de culto de matriz africana, que é algo também que precisa ser enfrentado de maneira... Né? Como é que você acompanha isso também como militante, como adepta, por exemplo, de religião de matriz africana? Isso é a questão do racismo religioso, né? A gente tem tratado dessa forma porque isso é crime, isso precisa ser combatido, né? Institucionalmente, politicamente, institucionalmente, né? Então é preciso que a gente tenha instrumentos que possam realmente dar o tratamento adequado para esses criminosos, né? Então nós temos ainda no Maranhão carências de alguns instrumentos nesse sentido, e isso tem dificultado. Por outro lado, mas o que isso tem a ver com a política partidária, com o parlamento? Isso tem tudo a ver com a ausência de representatividade no parlamento sobre isso. A gente tem acompanhado, historicamente, o crescimento da bancada da bala, o crescimento da bancada evangélica. E onde é que está a bancada de terreiros? Onde é que está a bancada das mulheres? Do povo preto. Onde é que está a bancada do povo preto? Então, isso tem tudo a ver com essa nossa disponibilidade do nome, inclusive, para fazer esse enfrentamento. Representatividade, nesse representatividade caso, importa tudo, muito. Muito. Então é disso também que a gente está falando, é por isso também que a gente está disponibilizando o nome para esse pleito de 2022. Então fala pra gente, já que já pode falar, fala um pouco assim dos teus grandes desafios uma vez eleita deputado, caso, né, você é pré-candidata. Mas o que é que você pretende levar para a Assembleia Legislativa enquanto propostas, enquanto projetos, enquanto iniciativas da parlamentar Creuza Mar de Pinho? Primeiro, eu acho que nesse Maranhão, falando aqui de questão racial e de racismo religioso, eu acho que é inconcebível a gente continuar no Estado sem a criação de uma Secretaria de Igualdade Racial. Nós temos uma secretaria extraordinária, nós precisamos ter uma secretaria ordinária de igualdade racial. Com orçamento, com autonomia. Com orçamento, com autonomia, e que possa realmente ser responsável por essa agenda. Se nós somos um estado de maioria negra, o que é que justifica a gente não ter uma secretaria de igualdade racial ordinária? Uma quantidade significativa de quilombos, urbanos e rurais. Urbanos e rurais, uma quantidade imensa de terreiros, e aí a gente fica órfão de representatividade.
tanto no parlamento quanto na institucionalidade. Sim. Nós não podemos continuar com esse tratamento para a população negra no Maranhão. Residual, pontual. Não dá. E a história está mostrando que não dá. Que o que tem hoje de instrumento não aguenta mais, né? Não sustenta o que a gente precisa. E a outra coisa, no que se refere à moradia, que também é uma das minhas bandeiras de lutas, nós no Nordeste, nós somos o segundo estado com maior déficit habitacional, tanto qualitativo quanto quantitativo. E aí não precisa muita coisa, não precisa, mas as estatísticas estão mostrando. Mas se você pega qualquer ônibus, ou teu carro, tu começa a ler a cidade, aluga-se kitnet, aluga-se não sei o que. Aliás, é uma indústria de kitnet. É uma indústria de kitnet. Mas tu pode bater lá, que eu já fiz isso, e pergunta se tem vaga. Não, estão todas lotadas. Então isso não é por acaso. Tu chega em qualquer morro dessa cidade, que tu vai ver os casebres todos ocupados. Você chega em qualquer área de palafita, você vai ver os casebres todos ocupados. Então isso é uma forma real de você já medir por ali o déficit habitacional, gente. Mas nós não temos o fundo de habitação de interesse social no estado. Então isso é um problema. Nós não temos nem no estado e nem no município. Então como é que a gente vai trabalhar isso? Qual é o percentual do orçamento do estado e dos municípios previsto para habitação? Pode verificar lá. É quase que zero, gente. Então nós precisamos ter política habitacional. E para nós, o movimento de moradia, a moradia é a porta de entrada para outros direitos. Se o cidadão não tem a casa... vamos falar aqui da juventude negra porque está fora da escola. Mas ainda se não chegar na escola, ele tem que sair de uma casa para a escola, gente. É verdade. Ele não pode simplesmente ir para a escola e a casa dele. Como é que ele sai? De onde que ele sai? De onde é que ele toma um banho? De onde que ele dorme para poder chegar na escola? Cruzamar, o nosso centro histórico, ele é cheio de casarões históricos, antigos, naturalmente, de donos, mas abandonados ao mesmo tempo. É uma contradição imensa. Então, o centro histórico... Convivência, aquele negócio. Pois é uma contradição imensa. Nós temos um déficit habitacional muito grande e temos uma quantidade muito grande de casarões abandonados virando ruínas. O que pode ser feito no sentido de incentivar, de fomentar o centro histórico como espaço de garantia do direito à moradia? Ali é falta de vontade política, Ricardo, porque basta aplicar o PTU progressivo no tempo. Porque aqueles imóveis estão todos fechados, gerando violência, inclusive, porque o que gera segurança também, gente gera segurança de gente. Se você tem um centro histórico como o nosso, com os casarões todos fechados, com as janelas lacradas para evitar que os moradores de rua... Alguns virando estacionamento. É isso. Aí você tem um espaço todo ocioso, escuro inclusive, e aumentando cada vez mais o índice de violência, porque quem circula... Ninguém nem tem coragem de andar por ali sozinho à noite. E transformando... De dia ou de noite. O centro histórico parece um cemitério no final de semana. Exatamente. Porque deixou de ser habitacional, né? E aí hoje ela é um núcleo resumido ali em torno da Praça Nauro Machado, núcleo cultural, e o restante fica todo ali ocioso. Então só gera violência ali. Então o que falta realmente para o poder público, sobretudo o poder público municipal, é a aplicação do IPTU progressivo no tempo. É desapropriar aqueles prédios e transformar em programas habitacionais de interesse social, gente. Transformar a mera especulação em algo não lucrativo, né? A cidade precisa cumprir sua função social. E os prédios também precisam cumprir sua função social. A cidade é o espaço do direito, né? A cidade é um espaço coletivo, né? É um espaço que a gente precisa exercer nossos direitos humanos na cidade. É possível pensar algum projeto na Assembleia para enfrentar essa questão da moradia no centro histórico de São Luís? Sim, com certeza. É possível, como estou te dizendo, o IPTU progressivo no tempo. É possível a gente fazer emendas parlamentares, né, para desapropriar, para construir, enfim, tal. Eu acho que é possível a gente transformar aquele centro que hoje é ocioso em um centro totalmente habitado e habitado pelas pessoas que por ali circulam realmente, né? Que tem um vínculo com a cultura. Eu acho que é possível criar programas de habitações de formas bastante diversificadas, né? Contemplando todos e todas. E o déficit habitacional, ele está concentrado em quem ganha de 1 a 3 salários mínimos. E aí... tem que ter subsídio, e por isso que a gente defende a recriação do Ministério das Cidades, porque nós precisamos subsidiar moradia digna para quem precisa. Nós precisamos continuar garantindo que o povo pobre entra na caixa pela porta da frente.
Nós não podemos admitir que a Caixa seja esse curral que se transformou neste governo, que o presidente, em vez de cuidar da Caixa como um bem público, como um banco social, que sempre foi para nós, a Caixa ela tem um valor imenso para a gente. Para nós da moradia, a Caixa ela é um instrumento de controle social, é por lá que passa todos os programas sociais. Então, quando a gente vê o escândalo que está ocorrendo hoje com a Caixa Econômica, para a gente é muito triste. É impressionante ver a Caixa se transformando num antro de violações, de agressões, de assédio. Sexuais, morais, é muito triste. De corrupção, uma coisa desvirtuando totalmente o seu papel. A função da Caixa. A função social que a Caixa tem. Né? Mas enfim, Cleusa, eu queria que você fizesse suas considerações. Eu acho que a nossa conversa está tão... Eu lamento muito, sei que você tem outro compromisso agora, e eu lamento muito ter que encerrar essa conversa, porque você traz toda uma riqueza, né, de uma trajetória de conquistas, de formação. Mas antes de você fazer as suas considerações, a gente não aprende nada sozinho. Né? A gente sempre tem pessoas que foram referências na nossa vida. Quem foram as principais referências nesse processo de formação política para a cidadania, para os direitos humanos de Cleusamar de Pinho? Como eu sou uma pessoa que defendo e pratico a participação popular, eu não denomino pessoas, Sim. mas movimentos, segmentos. Então, como eu já disse, os movimentos que eu fiz parte, eles foram e são referências para mim. Né? Como a Pastoral de Juventude do Meio Popular, para mim foi assim meu ponto de partida, né? Foi a minha base, né, que me trouxe até aqui, foi a PJMP, essa minha passagem, permanência até hoje pelo movimento negro, né, a minha permanência no Partido dos Trabalhadores. Então eu sou assim muito tranquila com a minha formação política nesse aspecto, porque eu acho que eu sempre paguei um preço alto por isso, mas eu acho que é um preço necessário para a gente se manter do lado esquerdo do Rio. Sim. Né, e ter essas referências políticas. E para mim, a minha filha hoje, ela... Mas sempre tem, Cleusamar, desculpa eu insistir, alguém que tem uma metodologia, alguém que constrói um jeito diferente de ensinar, que faz com que a gente também acabe levando um elemento de didática, de metodologia, de afeto. Por exemplo, eu tenho muitas pessoas que foram referenciais na minha vida, no meu processo de formação. Poderia citar, por exemplo, Carmen Silva, né? Poderia citar o Padre Diniz lá na minha comunidade, o Aécio e a Eliane, que ajudaram a gente a pensar uma escola transformadora lá em Santa Teresa do Paruá, e que fazem parte de uma memória que ajuda a dar um norte no nosso fazer, e da gente fazer o nosso fazer ser um fazer diferente. Né? Então, nesse sentido, como falei no início da minha fala, a companheira Trindade foi uma grande referência, né, para mim, tanto para essa luta das mulheres negras, né? Trindade foi uma mulher negra bastante atuante, né, no Piauí, no Maranhão. A gente tem, toda a nossa geração tem muito carinho até hoje por Trindade. Acho que já são quase 20 anos. Eu tive o prazer de conhecê-lo uma vez. São quase 20 anos já da morte da Trindade. Já tem 20 anos? Foi no começo do governo Lula, não foi por aí? Foi. Por aí, assim... Foi muito triste para nós a parte da Trindade, né? E também o Padre Alfredo. O Padre Alfredo, ele era italiano, era da Vila Embratel e foi o assessor da PJMP. Ah, é? E o Padre Alfredo nos ajudou muito nessa caminhada da Pastoral de Juventude. Até porque naquela época também tinha uma resistência muito grande. Foi também no período assim, da criação da PJ, e o povo fazia muita distinção, porque na PJMP nós cantávamos, e eu até hoje lembro, né? Somos filhos de trabalhadores e a nossa classe é a classe popular. Nós temos sonhos e também muitos amores. Também queremos construir e participar. É a juventude do meio popular. Então isso se conflitava muito com a PJ que estava surgindo na época, com uma outra ideologia, com uma outra metodologia, um outro modo de pensar. Tinha aí um cisma. Teve muito problemas políticos. Teve pessoas que se cortou relações, aí hoje não, hoje já se fala, já reconstruímos, já me parece que o movimento de moradia também teve um cisma em certo momento, né? Não, o movimento de moradia, na realidade, tem vários movimentos. Tinha um fórum de moradia? Tinha vários. Eu fui do fórum. Na realidade, o grupo que coordenava o fórum, eram várias pessoas que nem... eram assessores, na realidade, né?
Mas assim, depois cada um foi também pegando assim muito seu rumo e tal. Tanto é que essa turma, esse movimento que era mais ou menos ligado ao fórum, que era o movimento nacional, tá totalmente desarticulado no Maranhão, né? E aí também reunia diversos partidos dentro do fórum. E essa história da afinidade política partidária, ela é muito importante, porque é a linha que conduz o movimento, né? Sem dúvida. E aí nós, eu e outros companheiros que éramos do Janetes aqui, então, que éramos também do fórum, nos filiamos à União Nacional por Moradia, e é uma linha mais vinculada diretamente ao partido, tanto é que... E aí a gente tocou a vida nessa linha dos conselhos das cidades, tanto municipal quanto estadual. Estruturar uma participação mais orientada, mais orgânica, mais autônoma. Mais autônoma. E aí é nessa linha de referência política que a gente segue. Pois é, eu queria... Nessa linha da urbanicidade também, uma das grandes referências pra gente é a Raquel Ronick. Tá. Quais são os principais desafios hoje do movimento de moradia? Por exemplo, no eventual governo Lula, quais são as bandeiras que vão ganhar hoje maior força? É habitação na linha da autogestão. Nós dependemos disso porque a moradia para nós ela não é mercadoria, né? A moradia é um bem social. Então nós precisamos tocar, e eu fui em São Paulo, eu fui em São Paulo em junho e fui em julho, né? A convite de duas grandes organizações, fui agora recente a convite do MST, e fui em junho a convite da Coalizão Negra, né? Sim. E, gente, é assustador o número de pessoas morando nas ruas. Aqui a gente vê, mas como a cidade é menor, então a proporção também acaba Com o sendo governo menor. Bolsonaro isso então disparou. Isso cresceu estupidamente. Então, a gente tem discutido, inclusive, nesse núcleo do NAPS, que a gente reúne toda segunda-feira religiosamente, que é preciso ter um programa emergencial assim que o governo Lula, se possível, ganhar as eleições. Nos primeiros dias já desencadeia. Nos primeiros 6 meses tem que haver um programa emergencial de habitação e de forma descentralizada. Para socorrer essas pessoas. Porque atende duas coisas, Ricardo. Como é que circula a renda no país? Então, a construção civil é um espaço de circulação de renda. De empregabilidade. Você gera moradia e você gera renda, gera trabalho. E é isso que a gente defende, não é possível. Porque não tem como... Você hoje não tem abrigo social que consiga abrigar o tanto de sem-teto que tem no mundo, gente. Sobretudo com a pandemia. Então, se a gente já dizia que a moradia era a porta de entrada e que há um processo de desigualdade muito grande, a pandemia ela só escancarou tudo isso. Ah, fica em casa. Como é que quem não tem casa vai ficar em casa? Ah, lave as mãos. A gente sempre dizia, fica em casa. A gente disse, se puder. Se puder. Se você tem casa, você pode ficar em casa. Se tu não tem casa, tu vai continuar na rua. E foi isso que aconteceu na pandemia. Então, o déficit habitacional ele só foi escancarado com a pandemia. Então, tem que haver um programa emergencial no governo Lula sobre a questão habitacional, porque é necessário. A habitação é uma política que se articula tanto em âmbito nacional, estadual e municipal. Como é que você vê assim, os desafios para a política de moradia no âmbito do Estado do Maranhão? O que é que foi feito nos últimos anos, nos últimos governos, e o que é que ainda pode ser feito? Na realidade, nesses últimos anos de governo foi feito alguns esforços, mas eu acho que 2023 é preciso de fato se praticar, se colocar em prática, porque não tem como a gente ficar teorizando falta de moradia. É preciso que haja construção e tem espaço. A gente diz sempre que entre a cidade e a cidadania existe um grande vazio urbano. Então, por exemplo, não dá para a gente continuar construindo moradia popular em bairros dormitórios, bairros distantes, enquanto entre as cidades existe esse grande vazio urbano, né, que são terrenos supervalorizados, com IPTU lá em cima. Mas de quem são? É o que a gente estava falando no centro histórico. O centro histórico, os prédios estão lá todos fechados. Os donos estão em algum lugar. Não são responsabilizados pelos danos que estão causados, pelo menos para cumprir as suas tarefas, suas obrigatoriedades com seu imóvel. Sem dúvida. Né? Então é isso. Então eu acho que um dos desafios para o próximo governo, tanto estadual quanto federal, é essa questão habitacional. Porque a habitação, a habitação, o direito à moradia, além de ser um direito, assim, uma política direito social, além de ser uma política social, é também uma política estruturante. Exatamente. Você ataca duas questões. Quem mora tem mais condição de trabalhar, de estudar, de ter saúde. Então você ataca diversas outras possibilidades de afirmar outros direitos.
é a porta de entrada para todos os direitos. Deixa eu dizer isso. A moradia é a porta de entrada. Sem dúvida. Creuza, muito obrigado por ter vindo. Foi uma alegria, um prazer imenso conversar contigo. A gente sai sabendo mais. Certamente que a gente aprende muito com tuas palavras. A vida é uma entendeu? troca. Sempre. Viu? Muito obrigado. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui imensamente esse espaço, Ricardo. Você por onde passa, encantando a gente, trazendo espaço para falar. E o poder de fala, ele é muito importante, né? Eu sempre digo que quem sabe mais luta melhor. Então é isso, a gente está sempre lá ligado nos chorinhos e chorões. Muito obrigado. Eu e o Martins, ele liga lá e põe lá, eu e Creuza Maia. Tô no café, ele bota lá, eu e Creuza Maia. De vez em quando dá uma saudação lá pra gente. É verdade. Então é isso, eu acho que o poder da fala, o poder de encantar, é de construir os espaços que a gente precisa, essas referências. A comunicação é algo muito importante, também muito transformador. E aí, como a gente tem as limitações, ainda bem que essa história da internet, a pandemia, nos trouxe hoje várias possibilidades, vários instrumentos que a gente não utilizava antes, né? Sim. E isso tem fortalecido muito as lutas sociais, né? As causas populares, porque a gente tem tido esse lugar de fala, né? Seja pelo WhatsApp, seja pelo espaço que já pode falar. E assim a gente vai construindo redes, né? Eu só tenho a agradecer e te desejar vida longa e toda a disposição para continuar fazendo o que tu faz, porque é muito importante para as causas populares. Eu desejo saúde para ti, alegria, força, energia e vitória nesse processo aí que você está encarando com toda a grandeza, com toda a dignidade. Essa vitória será coletiva porque nós estamos do mesmo lado. E Lula lá! E Lula lá! Valeu, gente, até a próxima!